Lide com os problemas internos primeiro. Não importa o quão forte você construa seu império, você nunca será capaz de mantê-lo se sua casa não estiver em ordem. Assim como eu disse ao Bangin no passado, se os blocos na base não são sólidos, é apenas uma questão de tempo antes de tudo desmoronar. Um exemplo clássico disso é o que aconteceu com o rapper do Brooklyn Tekashi 69. Tekashi é um rapper meio mexicano, meio porto-riquenho do Brooklyn. Seu cabelo colorido e energia exagerada conquistaram milhões de fãs em todo o país, especialmente crianças brancas. Eles podem não ser capazes de deixarem seus cabelos como os do Migos, mas definitivamente poderiam deixar tudo com as cores do arco-íris tipo Tekashi. Ele passou de um rapper praticamente desconhecido do SoundCloud a uma das maiores estrelas em pouco mais de um ano. A imagem de Tekashi era de um instigador durão e imprudente, mas na verdade ele era uma criança de coração. Muito mais parecido com um lutador desempenhando um papel do que um gangster de verdade. Então, para reforçar sua imagem, ele começou a se cercar de caras da rua. Mas esses caras não estavam desempenhando um papel. Eles eram do crime para valer. E uma vez que eles perceberam que Tekashi não era, eles começaram a vê-lo como comida. E comida nunca é a forma como você quer ser percebido quando lida com caras da rua. À medida que sua estrela subia, Tekashi e eu começamos a construir uma amizade. Gostei que ele era impetuoso. Que ele não parecia ter medo do momento. Muitas pessoas até disseram que Tekashi os lembrava de mim quando mais jovem. Um dia ele ligou e perguntou se poderia vir ao meu escritório. Ele teve alguns desentendimentos com a lei, e os promotores estavam começando a ficar nervosos. Ele precisava de conselhos. Quando ele chegou, não vi um jovem impetuoso. Ou um rapper arrogante. Eu vi uma criança assustada. Sentando-se em uma cadeira em meu escritório, Tekashi foi direto ao ponto. 50, o que eu devo fazer? Eu tinha que dar méritos a ele. Ele agiu de forma selvagem em público, mas na minha frente ele estava disposto a ser vulnerável. Ele era inteligente o suficiente para saber que estava com coisas demais em sua cabeça. Ele e eu nunca conversamos sobre o que estava acontecendo, mas como um observador experiente, eu tinha um bom palpite de onde a raiz de seus problemas residiam. Eu disse a ele, seu maior problema será interno. Você também tem muitas pessoas ao seu redor e elas não estão realmente apoiando você. Deveriam ser a sua equipe, mas não têm o melhor interesse no coração. Se você não consegue resolver essa situação, isso vai ser um problema. Eu disse isso a ele porque ouvi dizer que ele estava trocando muito de equipe. Um mês ele teria um monte de caras ao seu redor e no mês seguinte, eles seriam substituídos por um novo grupo. Ele estava trocando equipes do jeito que alguns caras trocam de carro. Dirija um por um tempo, depois troque por outro. Ele provavelmente pensou que era tudo parte do jogo, mas eu sabia que era um grave erro de cálculo. Quando você, como um rapper, traz pessoas ao seu redor, há uma expectativa de que você vai fornecer oportunidades a elas. Ajudá-los a serem notados como artistas ou se estabelecerem como jogadores nos bastidores. Apresentá-los às marcas das quais eles podem obter cheques. Você tem uma quantidade limitada de tempo para atender a essas expectativas. Se você não fizer isso, a confusão está instalada. Ela crescerá mais rápido se eles verem você abrindo oportunidades para outras pessoas. Quando isso acontecer, a equipe original começará a se sentir descartável. Você nunca vai querer ninguém ao seu redor se sentindo assim. Quando alguém se percebe como descartável, qualquer senso de lealdade vai desaparecer. Em vez de esperar por uma oportunidade, eles vão vir agressivamente atrás de você pelo que eles acham que é devido a eles. Eles vão tentar extrair essa dívida da maneira que puderem. Sendo um garoto inteligente, Tekashi viu o valor do meu conselho e admitiu que ele estava em um local precário. Ele até começou a fazer movimentos para substituir os caras que ele sabia que tinham isso contra ele. Mas já era tarde demais. Não muito tempo depois de nossa conversa,
Tekashi foi preso com acusações de porte ilegal de armas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Na acusação, o governo ainda alegou que vários membros de sua equipe planejavam matá-lo. Tenho certeza de que foi algo assustador para um garoto que pensava que era um lutador, não alguém que estava realmente jogando com apostas de vida ou morte. Enquanto escrevo isso, Tekashi acaba de testemunhar contra sua própria equipe e de ser condenado a 2 anos atrás das grades. Eu acredito que uma das coisas que enganaram pessoas como Tekashi e Ja Rule é que eles cresceram às margens da quebrada. Eles não eram da quebrada, mas haviam sido expostos a ela. E isso os levou a pensar que eles estavam preparados para lidar com situações para as quais não foram realmente feitos. Compare-os com alguém como Drake, que não é nem mesmo de perto da quebrada. Ele é de um ambiente completamente diferente. Eu nunca vejo Drake se associando muito de perto com os artistas com quem ele trabalha. Ele sempre mantém um bom espaço entre ele e quem quer que esteja associado com ele em dado momento. Ele é inteligente o suficiente para julgar seu próprio caráter e admitir que existem algumas forças que ele não será capaz de controlar. Tekashi era um grande juiz do que as crianças brancas queriam ouvir para irritar seus pais, mas ele não era tão bom em avaliar as pessoas e suas intenções. Mais triste ainda, eu realmente acho que Tekashi é um moleque perspicaz. Se ele tivesse diminuído a velocidade e parado para estudar as pessoas ao redor dele, sentir sua energia, ele teria reconhecido que não eram os caras certos para estar com ele. Em vez disso, ele estava com pressa. Os likes no Instagram e os retweets vinham tão rápido que ele provavelmente começou a confundir as redes sociais com a realidade. Nas redes sociais, o cara fazendo pose ao seu lado é seu parceiro até o fim. Seu irmão de sangue. Na vida real, as coisas nunca são tão simples. O ciúme e a inveja crescem com muita facilidade, principalmente quando se começa a experimentar o sabor do sucesso. Se você trouxer um bando de lobos para o seu círculo, é melhor certificar-se de alimentá-los. Caso contrário, não vai demorar muito para que a alcateia se volte contra você. Se você quiser um exemplo a ser seguido da maneira correta de substituir a antiga equipe com uma nova, considere o que Jay-Z fez enquanto presidente da Def Jam. Na época, muita gente não conseguia entender por que um artista tão bem-sucedido como Jay-Z iria querer trocar de papéis e aceitar um emprego sentado atrás de uma mesa. Admito que também não entendi muito bem a princípio. Por um tempo eu estava administrando pessoalmente a G-Unit e achei isso incrivelmente estressante. Não importa o quão duro você trabalha para os artistas, eles nunca estão felizes. Como artista ele mesmo, Jay sabia disso. Mas enquanto eu observava seu mandato na Def Jam, comecei a perceber o que ele estava fazendo. Ele não estava lá para comandar a gravadora. Ele estava lá para construir uma nova equipe. Antes de assumir a Def Jam, a equipe de Jay consistia em grande parte de rappers da Filadélfia que ele recrutou e preparou sob a franquia State Property, artistas como Beanie Sigel, Freeway, Chrisean Mick e Bubba Sparxxx. Esses caras certamente eram e ainda são artistas respeitados, mas nenhum deles estourou comercialmente da maneira que Jay esperava. Seu plano era para que um deles se transformasse no próximo Jay-Z, assim como eu esperava que Tony Hill fosse o próximo 50 Cent. Mas isso nunca aconteceu. Ao assumir a Def Jam, Jay se posicionou para tornar as superestrelas preexistentes da gravadora sua nova equipe. Em vez de estar intimamente associado com Beanie Sigel e Freeway, ele se associou a Kanye e Rihanna. Foi uma grande atualização comercial. E, ao contrário de quando dirigia Roc-A-Fella, Jay não precisava se esforçar para prepará-los ou investir dinheiro em suas carreiras. A Def Jam já tinha feito isso. Isto era como mudar para uma casa totalmente mobiliada. E melhor ainda, depois que ele parou de comandar a Def Jam, Kanye e Rihanna ainda viam Jay como seu chefe. Ele teve que levar todos os móveis com ele quando se mudou. Saúdo Jay por essa estratégia tão sofisticada. Não havia nada antiético ou desleal sobre isso. Ele deu a esses artistas da Filadélfia muitas oportunidades quando eles estavam na Roc-A-Fella.
Mas quando eles nunca se tornaram exatamente o que ele havia planejado para serem, ele foi inteligente o suficiente para seguir em frente. Muitas pessoas hesitam em fazer esses movimentos. Eles preferem ficar conectados com o mesmo grupo de pessoas, mesmo que essas pessoas não estejam nem se aproximando do sucesso. Jay não caiu naquela armadilha. Ainda não.